Bom, meus amigos, eu tenho pensado sobre esse assunto, tenho pensado muito nisso, não gosto de gravar só por gravar. Sinceramente, eu tenho analisado muito o que está acontecendo com esse mundo. Coisas que eu escuto por ser um Therian. Pra quem não sabe, nós Therian somos animais que nascemos no corpo de pessoas e é muito difícil explicar pros outros a nossa situação. É muito difícil lidar com preconceito. Muita gente ou acha que é brincadeira, que é piada, ou acha que é loucura. Então eu vim aqui trazer algumas coisas que eu escuto bastante e dar uma explicada. Ah, tu não é um animal de verdade, na verdade tu é só maluco. Não, a nossa situação não é doença psiquiátrica, a nossa situação não é loucura. Nós somos sim animais que nascemos dentro do corpo de pessoas. Eu, por exemplo, sou um lobo. Tem Therians que são raposas, tem Therians que são cachorros, gatos, pode ser qualquer animal. E não é bagunça, não é palhaçada. Então, assim, a gente apresenta esses sintomas desde a infância, a gente se comporta como animal, a gente anda como animal, a gente sente que a gente é um animal dentro da gente. Gente, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe quando a gente é um Therian, quando a gente é um lobo, uma raposa. Eu, desde criança, rolava, brincava, minha mãe falava o lobinho da mamãe. Enfim. E são esses sinais que a gente vai percebendo. Eu também ouço muito que é uma fase que vai passar. E não é uma fase, gente, não é uma coisa passageira. Ou tu é Therian pro resto da vida, ou tu não é. Não é simples assim. Enfim, eu vim aqui trazer informação pra vocês. Por que pessoas estão se comportando dessa forma? O que faria se a sua filha dissesse que é um Therian? Eu, como mãe que sou, mãe maravilhosa, mãe parceira, ia dar todo apoio à minha filha. Jamais viraria as costas pra minha filha porque ela é um Therian. Primeira coisa que eu ia fazer, pesquisar quais os hábitos, né? De acordo com o bicho que ela me falar que ela é. Sei lá, um leão, uma onça, um gambá, um rato, um gato, não sei, um coati, por exemplo, coati. Se tem um menino que é um coati aqui. Se ela chega pra mim e fala que ela é um coati, eu ia pesquisar todos os hábitos do coati, entendeu? Onde come, o que come, onde dorme, qual o habitat, entendeu? Ia pesquisar isso tudinho pra dar um apoio a ela, ia pegar a roupinha dela, levar lá pra floresta, ela ia viver como um coati. Entendeu? Ia se alimentar, que diz que o coati tem uma alimentação muito vasta, né? De frutas e insetos. Ia se alimentar de frutas e insetos e virar algumas lixeiras de vez em quando que eles também fazem. Então ela ia ter que fazer isso para se alimentar. Todo apoio, meu filho, ela ia viver igual um coati. Porque não tem como ser um coati e ficar num quartinho com ar-condicionado, ventilador, cama fofinha, né? Videogame. Não, se você, meu amor, é um coati, mamãe dá todo o apoio a você. Você vai viver como um coati, entendeu? Você vai ser feliz no seu habitat, né? Com a sua galera ali, dos bichos, né? Ia dar todo apoio, com certeza eu ia dar todo apoio. O que está acontecendo para chegarmos nesse nível? Esse aqui, que é alguém que foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Decidimos o gênero que nós queremos, já basta. A lei nos defende, mas a palavra de Deus fala outra coisa. Agora, o ser humano chegar a dizer e convencer as pessoas que Deus cometeu o erro. Deus cometeu um erro. Pegou algo, não sei o que é, colocou dentro do corpo do ser humano. O que colocou dentro seria para um animal. Houve um erro aí, tá? Mas eu vou te dizer, o que é que eu cheguei a entender? O que é que eu cheguei a compreender? Essas coisas estão a surgir na Europa, nos Estados da América, antes de se espalhar. Porque se você ir na Alemanha, você encontra um grupo de pessoas que acreditam que são cachorros, tá? Acreditam que são animais. Eles se comportam como se fossem cães. Vão latindo mesmo, exigindo, o governo precisa reconhecê-los como cães. Eles fazem manifestações. Olha, isso se tornou uma coisa mais comum nesses últimos dias. Se tornou algo que mais se vê por aí nesses últimos dias. Mas eu cheguei numa conclusão. Por que o ser humano está se comportando assim? Não é uma coincidência. Esse comportamento vem da Europa ou então nos Estados da América, antes de se espalhar a qualquer outro lugar. Eu me lembro, um tempo atrás eu vi uma pessoa muitíssimo importante da União Europeia que chegou a falar que a Europa é como se fosse um jardim e o resto do mundo é como se fosse uma mata.
Eles precisam proteger o jardim para que não sejam invadidos. E ensinar os que moram nas matas, os que moram na serra, que aprendam a viver lá sem vir incomodar os europeus. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. There's three things together. And here Bruges is maybe the good representation of beautiful things, intellectual life, well-being. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Sabe o que estou querendo dizer com isso? A Bíblia nos ensina todas as vezes o ser humano se acha maior, se acha que ele tem status, ele tem tudo. Deus olha nessa pessoa e diz: desgraçado, você não sabe tudo está nas minhas mãos, até a sua alma. Ele faz essa pessoa cair no chão, que ele possa entender que ele não é nada. Tudo que tem foi Deus que deu. Você se lembra de um homem que se chama Nabucodonosor? No livro do Daniel, capítulo 4, versículo 24 em diante, o Daniel interpreta o sonho que ele teve. E o Daniel afirma que Deus está querendo dizer que ele vai se tornar um louco. Mas isso só acontecerá quando ele começar a se vangloriar, achar que todo o poder que ele está tendo, ele conseguiu por si mesmo, esquecer que Deus é que tem dado para ele. Depois de 12 anos, isso aconteceu. Depois de 12 anos aconteceu. Nabucodonosor olhava o palácio, se achava muito maior, se achava, ele era o cara mesmo. Eu olhava, contemplava os seus bens, as suas conquistas. E Deus falou, a voz saiu do céu, ele amaldiçoou. Na hora, começou a se transtornar, mudou, saiu unhas, ficou louco. Era uma loucura diferente, não era uma loucura normal. O Nabucodonosor entrou na mata, ficou praticamente um animal. A Bíblia fala por 7 períodos, tá? Muitos teólogos falam 7 anos, mas não soubemos, era 7 períodos dos anos, porque 7 estações, ou então era 7 anos. Ok. Por 7 períodos, ficou na mata. Ficou como um animal louco, transtornado, mudou, se transformou, não poderia morar no meio dos seres humanos. Deus disse que ele moraria longe do convívio de seres humanos o dia que ele esquecer que Deus é que lhe deu tudo aquilo. Então, Europa, Estados Unidos da América, todos esses países, como eles têm mostrado que eles são maiores, que eles são caras. É isso que está acontecendo. Só que se espalha pelo mundo. Hoje, olha como o ser humano cai até nesse nível. Prefere ser animal do que um ser humano. Isso não é normal. É uma maldição que Deus manda para aqueles que se acham maiores, como Nabucodonosor se achava. Sim, a educação das próximas gerações da Europa, a maioria das pessoas está dessa forma aí. Isso é uma maldição. É uma maldição para as próximas gerações. Aliás, as gerações já começaram a estragar agora. É por isso que quem é filho de Deus acredita que realmente estamos na reta final. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado quem acompanhou esse vídeo até aqui. Eu peço que não esqueça de deixar like, seu like é importante. Inscreva-se no canal caso não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Graças e paz, irmãos.